estar aqui nesse bate-papo com você. É, é, é interessante, né, Paulo, você trazer um pouco dessa questão, né? Eu acho que o fato de quando eu comecei a planejar a minha parada, né, eu acabei me aposentando, só para vocês terem uma ideia, em 99, e como tudo na vida, eu acho que é planejamento. Então, até eu continuei nessa empresa, né, na atividade que eu estava até o final de 2000, e para isso eu me preparei. Foi quando já era para eu ter feito esse curso do Paulo há um tempo atrás, só que presencial estava muito difícil, né? E a pandemia, eu acho que no final ela trouxe, né, muitas coisas que a gente sabe que foram muitas dificuldades e a gente ainda está passando por isso, mas em alguns momentos ela também acabou ajudando, né? Que eu acho que foi aonde eu efetivamente consegui me organizar em termos de agenda e participar do curso do Paulo. E aí, acho que juntando um pouco, né, da minha oportunidade de ter feito a certificação, né, do coaching autêntico e olhando um pouco para... desculpa, um mentoring autêntico, olha aí, ó, já estou eu aqui. E olhando um pouco para a minha trajetória, que sempre foi na questão de transição de carreira, aconselhamento de carreira, né, sempre conversando com altos executivos, né, que vinham de organizações, e normalmente eu acabo ficando com executivos sêniores e tudo mais. O que eu fui percebendo ao longo de tudo isso, né? Muito desses executivos, eles já têm um pouco dessa questão da mentoria, mas de uma forma informal, no dia a dia de trabalho deles. Eles não têm, por exemplo, uma ferramenta específica, eu acho que na certificação, acho que isso ajuda muito, mas eles já trazem, né? E isso parece que já está no DNA deles. Outra coisa que eu também percebo, para algumas pessoas, isso está muito ligado, acho que a propósito, acho que tudo que a gente vai fazer, né, e quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não está trabalhando. Então, você percebe que esse pessoal tem uma quantidade de conhecimento, que eles têm uma bagagem tão grande que eles podem estar passando isso para outras pessoas, que eu falei, gente, acho que aí está uma outra oportunidade de carreira, porque eu acho que a carreira, né, e eu acho que o Paulo falou isso bem no início, né, na introdução dele, as pessoas têm aquela impressão que carreira é só quando você está trabalhando, você é um executivo, você é um SLT, e muito pelo contrário, né? A carreira das pessoas, elas podem seguir vários caminhos, ela pode ir para uma vida acadêmica, ela pode ir para uma consultoria, ela pode empreender, ela pode ter a mentoria como uma outra possibilidade. Algumas pessoas, né, antes vinham o coaching com muito mais, assim, tanto que a maioria das pessoas que eu falava no coaching. E aí a mentoria hoje, eu acredito muito nisso, porque o coaching ele tem uma característica de você usar muitas ferramentas, você poder, né, fazer muitas perguntas, mas você não pode você tem que tomar muito cuidado, e dependendo da metodologia que você está usando, o quanto que você vai poder, né, dar um pouco da tua opinião, né? Você tem muito... Exatamente. Você tem que fazer as perguntas poderosas para que a pessoa, né, ela consiga aí fazer essa transformação. E a mentoria, eu acho fantástico essa possibilidade de você, claro, usando a metodologia, e você faz isso, sim, de uma forma que é uma forma de, né, de questionar, de ajudar a pessoa, mas eu acho que essa questão de você ouvir, perceber o momento da pessoa, perceber se realmente, porque assim, nem todo mundo que eu atendo, eu entendo que faz sentido ir para uma certificação dessa de mentoria, né? Porque não são todas as pessoas que têm essa habilidade de querer passar o conhecimento, que está muito ligado, para mim, a legado, de fazer a diferença, né? De poder transformar um pouco, né, a vida das pessoas que passam por elas. Assim, acho que como em tudo na vida, né? Eu acredito que na mentoria também não é diferente. Quando a gente começa um pouco, e aí pegando um pouco do gancho que o Vicente trouxe, né? Os nossos primeiros, né, clientes, ou pro bono, seja lá como que a gente faz nesse início,
dá muito essa sensação de que a gente não está fazendo o melhor da gente, mas eu tenho certeza que o pouco que a gente faz, eu falava isso quando eu comecei a atender transição de carreira, eu estou falando disso há 23 anos atrás, meu primeiro cliente, até hoje eu falo que dó que eu tenho dele, porque a gente entende que falta muita coisa, e eu acho que com isso, e eu acho que toda a gentileza, né, que o Paulo traz, de poder compartilhar o material dele, das pessoas poderem, né, a partir daí ter um ponto de partida e poder dar continuidade ao processo, acho que isso é um ganho gigante, e eu não tenho dúvida que ao longo, né, do tempo as pessoas também vão, né, trazendo outras ferramentas, criando outras coisas para isso. Então, eu acho que esse é um dos olhares, Paulo, que eu tenho de quando eu vejo as pessoas aqui, eu sei que eu estava até olhando aqui, eu falei, nossa, teve o Alexandre que também fez, teve o Arlen, né, teve outras O pessoas que... Alexandre foi junto com você, né? O Alexandre fez, na mesma turma, exatamente. Então, eu acho que assim, isso é muito legal, e assim, os retornos que eu tenho, né, das pessoas, eu acho que aqui a gente tem uma prova, né, Vicente está aí, Agostinho está aí, né, então são pessoas que realmente viram, né, um valor nesse processo, acho que da mesma forma que eu enxerguei, né, embora eu tenha certificação em coaching, eu sempre, assim, tive vamos falar assim, uma queda, né? Uma coisa especial com a mentoria, então eu gosto muito disso. Porque ela me lembra aconselhamento, ela me lembra coisas que eu gosto de fazer. Maravilha. Então, é inegável, né, que é um recurso, é uma ferramenta e é uma opção profissional, acima de Uhum. tudo. Ou seja, não quer parar? Pode ser mentor. Agora, Exato. é uma coisa, como você falou, nem todo mundo pode ser, porque o que é preciso, então, para você ser mentor? E não é só no momento da pós-carreira, no momento que você já se aposentou. Qualquer momento da vida, você para ser mentor, claro, você tem que ter a bagagem, provavelmente, né? No momento que você vai se aposentar, você traz toda aquela bagagem das décadas. Mas você precisa ter vontade de passar isso para os outros, você precisa ter um sentimento empático, né? Uma atitude empática, melhor dizendo, em relação às pessoas, você tem que vibrar, né, com o que as pessoas conseguem. É como se você se transferisse até para o outro, né? Uhum. Aquilo vai se tornar, talvez, um novo propósito de vida para você. É uma nova energia, né? E Uhum. tudo isso, quando eu somo meu conhecimento, a minha vontade de passar, a atitude e o desempenho do meu mentorado, o sucesso dele, ver aquela pessoa crescer, dá sentido ao segmento da minha carreira, entendeu? Dentro do mentor, ou seja, a sua vida continua a ter sentido, a sua vida profissional continua a ter sentido. Você preencheu um vazio, um provável vazio que haveria, grande, e um vazio, assim, que eu diria que ele é deletério, né? Um vazio que destrói as pessoas, que deprime as pessoas. Né? Então, eu diria até o seguinte, mentoring é uma das boas opções no pós-carreira para você cuidar da sua saúde mental. Uhum. Porque você tem o seu tempo ocupado, você tem a inter-relação que você estabelece com a pessoa, gera energia, gera emoção positiva, gera tensão às vezes, né? Quando o mentorado não consegue, você tem que encontrar a melhor maneira de ver com ele, o que é que ele vai fazer e tal. Mas, gente, o prazer de ver alguém crescer, né? Com base naquilo que você transferiu, compartilhou para ele, né? Na verdade, não é nem uma transferência, na verdade, é um compartilhamento. Você não deixa de ter aquilo. Isso é uma coisa maravilhosa. Tá? Bom, fora isso, você ainda tem a possibilidade de transformar na fonte de renda. Né? E Uhum. no sistema brasileiro, não deixa de ser importante. Né? Você pode ser até digamos, eu não gosto da palavra, mas o que surgiu agora é o complemento. Né? Ainda pode ser um complemento de receita Uhum. para você. Né? É. Bom, para quem acha que pode continuar o tempo todo fazendo isso pro bono, fazendo mentoring social, né? No mentoring social você não tem nenhuma perspectiva de receita, você está ajudando pessoas que precisam, porque tem uma situação de carência, né? Precisam de ajuda, então aí você vai e faz aquela pessoa crescer. Então, tem vários sentidos. Você pode fazer
só pelo prazer de fazer, você pode fazer só para ganhar dinheiro, você pode fazer também pelas duas coisas, o que eu acho uma posição quase que ideal. Nada mal, né? Você faz aquilo de que gosta e depois ainda ganha alguma coisa. Gilberto. Bom, é a primeira vez que eu participo, né? E eu cheguei até você através da Cláudia Dias, que tem uma coaching. Ela indicou você, ela segue você, né? E é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível. E quando eu me desliguei da empresa que eu trabalhava, foi em novembro do ano passado, eu tive um curto período sabático, né? Para dar uma descansada e tudo mais, e fiz esse coach que me ajudou muito a descobrir que realmente eu tinha essa condição de, digamos assim, trilhar esse caminho da mentoria. E realmente a sua metodologia, né? Eu me identifico muito essa questão do autêntico e humanizado. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, senão não dá para atrapalhar, né, com mentoria. Isso me animou muito. Eu li muito seus e-books, todas as suas publicações e tal, e aí surgiu a oportunidade de fazer a certificação em setembro. E antes disso, eu fiz um teste com alguns amigos, mandei uma postagem, né, sobre que eu estava procurando trabalhar com mentoria. Todos foram, digamos assim, unânimes. Eu não sei se eles quiseram ser gentis, eu acredito que não, porque eu pedi sinceridade, né, para o que eles achavam e tudo mais. E eu também tenho essa consciência que eu creio que eu tenho essa condição. Até pelo meu histórico, já trabalhei no mercado financeiro, no Banco Internacional, e a última empresa eu trabalhei 23 anos, era uma pequena empresa, se tornou uma média empresa, está se tornando uma grande empresa. Isso foi um aprendizado incrível. E só para terminar, no final do meu período, lá do meu ciclo, fizeram uma festa de despedida e me deram um pendrive com os depoimentos dos atuais quase 60 funcionários. E eu brinco com as pessoas, bom, eu não vou fazer mais o meu currículo, eu vou entregar esse pendrive para vocês, e vocês, aquilo que estiver lá é o que eu sou. Não é? Isso foi muito gratificante, fiquei muito feliz, muito grato, né, pela gentileza de todos. Então, e esse pendrive eu já revi umas 2 ou 3 vezes. Não para me gloriar de nada, absolutamente, só para falar, bom, eu acredito que eu tenho essa condição de fazer essa certificação em mentoria e trilhar esse caminho, né, vamos dizer assim, profissionalmente. E eu espero que isso seja verdade, né? Então, eu estou numa expectativa muito grande. Eu sei que a maioria de vocês já fizeram essa certificação, né? Não sei como é que foi a primeira vez de vocês, né? Mas eu estou numa expectativa muito grande com relação a isso, em função daquilo que eu já li sobre o Paulo, sobre os cursos, sobre os depoimentos das pessoas que fizeram. E realmente eu estou muito grato por essa oportunidade de participar com vocês pela primeira vez. Espero realmente aprender muito com vocês. Tá bom, aqui eu estou identificando 7 a 8 pessoas que já fizeram. Bom, e assim, na verdade, quando você faz a certificação, a formação em mentoring autêntico, o que você percebe é o seguinte, digamos num caso como o seu, a percepção que você vai ter, quando terminar, você vai me dizer, né? É a seguinte, poxa, tem muita coisa que agora eu tenho certeza que eu já fazia. Sim. Entendeu? Só que fazia intuitivamente, fazia porque achava que era a melhor maneira e tal, ou seja, a intuição mandava fazer. Por quê? Porque a intuição vem da experiência, a experiência ensina a gente, a experiência nos guia também. Né? Mas quando você adquire, não é, o conhecimento de toda uma estrutura para você fazer isso de uma maneira, né, mais planejada, torna-se muito mais forte o processo. Claro que você tem que exercitar, tem que ir fazendo, até se acostumar com o processo, até colocar o processo com a sua cara, porque eu sempre digo, você aprende aqui comigo alguma coisa,
mas, por favor, dê a sua cara para isso. Ou seja, dê o seu aspecto, o seu toque, a sua maneira de ser. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de engessamento. Já tentaram me engessar várias vezes nos cursos que eu fiz, e eu nunca concordei com isso, né? Sobre vários aspectos, desde como aplicar as coisas, até como cobrar as coisas e tal. Uma coisa, por exemplo, cobre tudo adiantado. Eu jamais vou fazer isso na minha vida, né? Então, no método, não é? Um passo a passo, que é muito simples e que principalmente acontece no início da relação mentor-mentorado, e depois, meu amigo, você vai deixar livre, não é? A sua bagagem a serviço daquele indivíduo que você está atendendo, mas a transmissão disso tudo para ele é através do que a sua intuição diz que você deve dizer. Entendeu? Então, é um processo que tem estrutura, principalmente no início, e depois deixa você muito à vontade. Tá? E essa vontade pode permitir, inclusive, que você coloque tudo que você conhecer na vida. Ah, eu fiz um curso de coaching, posso aplicar algumas ferramentas? Claro que pode, lógico. Ah, eu fiz um curso disso, pode? Claro que pode, desde que você obedeça a um princípio básico. Você é um desenvolvedor de pessoas, então você não pode ficar dizendo à pessoa o tempo todo o que ela deve fazer. Você deve estimular a pessoa a pensar no que ela deve fazer. Você só diz a ela o que ela deve fazer quando não há mais nenhuma saída. Você já tentou estimular e ela não encontrou a saída, tudo bem, aí você diz o que ela deve fazer, na sua opinião. Né? Então, uma das questões básicas do mentor, inclusive uma das grandes diferenças entre o mentor e a consultoria. A consultoria entrega logo o que é que você tem que fazer. Né? Aqui a receita é esta. Pá, vamos implantar, vamos. Agora, o mentoring não. O mentoring começa, muito parecido com o coaching, começa estimulando a pessoa a pensar. O mentoring usa as tais perguntas poderosas que eu gosto de chamar de perguntas eficazes. É a mesma coisa. Né? Mas não deu certo, eu não vou parar. Não vou ficar esperando a vida inteira que o indivíduo procure a solução, traga uma resposta. Eu vou para o segundo tempo. O segundo tempo que é? Tentei no primeiro, mas através das perguntas e das reflexões fazer com que ele criasse alguma coisa. Ah, não deu certo, eu vou para o segundo tempo, segundo modo de abordagem do que eu chamo de aconselhamento em mentoring, que é dar algum exemplo que eu vi na vida, alguma coisa que eu já vi, alguma coisa que eu já vivi, coisas que eu vi nos outros e tal, e pedir à pessoa que reflita sobre aquilo, e a partir dali ela tira alguma conclusão e chega a uma solução para ela. Só se ela, nesse segundo modo, não entender, não gerar uma solução para ela, é que eu vou e digo, bom, eu já tentei de toda maneira fazer com que você criasse a solução. Mas, no momento, eu estou vendo que isso não é possível, então agora eu vou dizer a você, eu acho que deve ser assim. Mas é a última instância. Então, essa é a grande coisa. E isso representa uma necessidade enorme de paciência. Nossa, e paciência do mentorado também, porque o mentorado muitas vezes chega iludido, querendo uma coisa muito rápida, quando, na verdade, o processo tem que se desencadear de tal forma que ele gere a maior parte das soluções. Entendeu? Então, a estrutura que a gente coloca tem isso, tem um plano, não é? Como é que a gente constrói um plano em que ele vai resolver as coisas dele através desse plano, pronto. Não é muita coisa que existe de ferramenta no mentoring, tá? Mas você pode ficar à vontade para colocar as ferramentas que você conhecer de qualquer outra área com que você trabalha. Bom, então, o mentoring deixa você muito à vontade. Isso é uma das coisas melhores do mentoring. Eu já ouvi mais de uma vez, né, de alunos assim, poxa, Paulo, isso é libertador, porque eu fui treinado para usar tais e tais e tais e tais ferramentas, e tem que ser aquilo e não pode sair daquilo. Assim, o mentoring deixa você muito livre. Você aprende um ferramental básico para começar e depois você fica livre. Isso é muito legal. O processo, nesse sentido, o processo é muito legal. Agora, importante, relacionamento de qualidade, para que você possa desenvolver um método de uma forma eficaz. Então, quando eu chamo de mentoring autêntico, gente, tem vários sentidos. Tá? Me permitam agora abrir esse parênteses da história do autêntico. Muita gente pergunta, por que você chama de autêntico, autêntico, autêntico? Autêntico é legítimo, verdadeiro, genuíno, sério, honesto. Autêntico é tudo isso. Tá? Ou seja, eu vou construir com a pessoa uma experiência de mentoring. A experiência consiste em duas linhas. Ela tem um relacionamento de qualidade que eu estabeleço com o meu mentorado, tá?
e tem um processo, que é exatamente a aplicação do método. Provavelmente, ou seja, na maioria dos casos acontece isso, quanto melhor for a qualidade do relacionamento que você estabelece com a pessoa, mais facilmente você consegue implantar o método com ela. Faz o método funcionar. Ou seja, boa relação facilita a aplicação da técnica. Okay? É assim na vida, né, com as pessoas. Imagina um líder, né? Quanto melhor a relação dele com um determinado mentorado, mais ele consegue fazer um esquema que ele quer aplicar, ser aplicado e dar resultado. Ok? Beto, eu tenho uma pergunta aqui que está coçando aqui meus miolos, é o seguinte. Várias empresas têm o chamado Programa de Preparação para a Aposentadoria. Né? Ainda existe isso, né? O que a gente poderia fazer para que as empresas entendessem o valor do mentoring para isso? Ou seja, de fazer com que as empresas entendessem que, se elas transformam aqueles futuros, né, futuros aposentados, eu tenho horror essa palavra, aposentado, mas vamos usar. Os futuros aposentados em mentores, né, o que elas podem ganhar com isso é incrível. Então, eu vejo empresas rejeitando completamente a ideia, porque nem sabem o que é mentor e nem querem saber. Empresas que entendem o que é, mas acham que é muito complicado e tal. Né? Empresas têm medo de fazer isso por questões jurídicas, porque, por exemplo, vários funcionários de empresas voltariam para a empresa com todo prazer, até sem cobrar nada. Eu já vi gente declarando isso. Né? Eu volto para cá e quero ver esses meninos crescerem tanto quanto eu cresci. Aí não vou cobrar nada, mas aí vem a questão jurídica, tem medo, depois há uma denúncia trabalhista, tal. Então, como é que você vê tudo isso? Como é que a gente poderia solucionar, né, ou dar um caminho para que as empresas entendessem, aplicassem efetivamente, construíssem a perspectiva, entregassem a perspectiva de um novo caminho para quem está se aposentando? Tá. É interessante, né, você trazer essa pergunta, né, para esse fórum aqui, porque o que eu entendo que acontece? Muitas das empresas, né, aí não estou generalizando, mas falando assim, no geral, elas acabam perdendo capital intelectual quando as pessoas saem. Né? Então, eu acho que essa pode ser uma das vias, né, da pessoa entender que ela tem alguém que conhece todo o processo, que conhece a história e que pode seguramente encurtar, né, o caminho de quem está chegando. Né? Muitas vezes as empresas trazem essa questão, até teve um cliente que uma vez eu estava atendendo, ele pegou uma equipe muito madura quando ele voltou para o mercado, e aí ele me falou, Beth, olha, peguei um pessoal muito maduro, eu estou trazendo um pessoal mais jovem. Eu falei, faz a mentoria inversa agora. Né? Aí pega esse pessoal que tem um conhecimento tecnológico para apoiar esse pessoal que você acha que está, né, que não está muito aberto para a tecnologia, e inverte o processo. Então, eu acho que essa questão de manter o capital intelectual dentro da empresa, acho que é importantíssimo. Outras coisas que você, assim, que eu percebo, né? As pessoas maduras, elas têm um comprometimento muito maior com a empresa, com o negócio. Você mesmo acabou de falar, tem gente que até voltaria, até meio que, né, sem ter uma remuneração, só pelo fato de voltar, pelo fato de estar fazendo uma coisa que dá prazer, né, que é de poder ensinar outras pessoas. E quando a gente olha um pouco para o cenário dessa geração de hoje, ela é completamente oposto disso. Elas não têm essa questão, eu vou ficar nessa empresa, vou fazer carreira nessa empresa, elas ficam até o momento que para elas é importante. Então, eu lembro uma vez, eu tive eu parei numa escala no aeroporto, e aí foi muito interessante, porque eu acabei, né, atrasando, eu tinha que chegar no compromisso antes, e aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu comecei a olhar, que foi no Texas, eu falei, nossa, quanta gente sênior que tem aqui, e assim, eu fiquei impressionada, porque eu tive que fazer algumas perguntas, porque eu tinha carro reservado em outro lugar, como eu ia fazer, assim, a gentileza como eu fui atendida, eu falo, nossa, é completamente diferente dos outros aeroportos, que tem um pessoal mais jovem, só faltam te jogar para fora, né? Você vai fazer uma pergunta, as pessoas não têm a menor paciência de te apoiar. Aí eu falei assim, nossa, você vê, né? Eu já vi, por exemplo,
processos de pessoas que foram professores ou que escrevem muito bem ou que gostam de escrever, né, atuando em processos onde elas podem estar escrevendo cartas para outras pessoas. Você vê que as pessoas fazem isso com muita boa vontade. Então, acho que quando a empresa percebe que essas pessoas podem manter o capital intelectual dentro de casa, essas pessoas podem encurtar, né, o caminho de quem está chegando, porque eles podem fazer com que essas pessoas sentem mais rapidamente na cadeira, aí você vai conseguir esse ganho. Mas aí eu acho que tem um caminho, né, Paulo, que é como você falou, porque você tem não só o RH, né, mas você tem que convencer quem está lá em cima, né? Tem que convencer quem está lá em cima. Pois é. Eu acho que ainda falta muito, sabe, para que a alta gestão das empresas entenda o valor do mentoring. Sim. Para todas as etapas, desde o mentoring para o trainee até o mentoring para o pré-aposentado. Está entendendo? Acho que contando com tudo que pode acontecer no meio do caminho disso aí. Falta ver porque... Só fazer um parênteses agora, você falou uma coisa muito interessante, né? E eu percebia um pouco nessa questão que você está falando, dentro de algumas organizações, até quando eu chegava para visitar empresas, e aí vinha a demanda inicialmente do RH para ir para uma linha de coaching, e aí quando eu percebia qual era a pessoa que eles estavam querendo, né, trabalhar o processo de coaching, aí eu falava assim, bom, primeiro que no processo de coaching você não mexe no querer do outro, acho que nem na mentoria, né? A pessoa tem que querer, ela tem que estar aberta para isso. Claro. Né? Número 2, quando você fala de um alto executivo, se você está falando de um vice-presidente, de um diretor ou do próprio presidente, vai para a mentoria. Inclusive, eu já aconselhava isso. Porque esse é o momento onde essa pessoa chegou num determinado nível que ele está sozinho, ele não tem com quem partilhar, e ele ter alguém do outro lado que conhece as dores que ele está passando, isso vai ajudar muito. E outro, na cabeça dele, por exemplo, coaching é só para a equipe dele, não é para ele. Então, vai para a mentoria. Então, às vezes eu ia um pouco com essa fala, com esse olhar, eu acho que isso também é uma coisa que abre uma possibilidade, na minha visão. Não sei se faz sentido, mas eu percebi que isso ajudava. Mas eu vejo assim, o que as empresas estão perdendo com isso, né? Ou seja, por não entenderem o valor que isso tem. O que as empresas estão perdendo também, por algumas, que eu fico muito preocupado, de adotar mentoring só por uma espécie de modismo, né? Que não se pode negar que mentoring agora se tornou uma coisa muito falada. Ela não é uma coisa muito conhecida, mas é uma coisa muito falada. Há uma diferença imensa nisso aí. Né? Então, às vezes, eu sou convidado para conversar com o pessoal da empresa e tal. Aí, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: vocês querem mentoring com qual objetivo? Porque dizem que é muito bom, né? Tudo bem, mas a gente só pode começar qualquer trabalho aqui dentro sem entender o que é que você quer com isso. Você quer reduzir a saída dos trainees, você quer desenvolver pessoas num determinado tema novo para a empresa, vocês querem reter conhecimento tácito das pessoas que vão sair e tal. O que é que vocês querem? Você tem que ter, querem desenvolver lideranças, né? Para sucessão e tal. Tem que ter um objetivo muito claro, né? Então, assim, o perigo de transformar isso no modismo é muito grande. Mas era preciso fazer um trabalho de conscientização, sabe, das organizações. E a gente sabe muito bem, a gente que lida muito, muito, muito com a área de RH, sabe muito bem que, por mais que, na maioria delas, né, que por mais que o RH tenha até um discurso consistente para isso, se não convencer lá em cima, as coisas não acontecem. As coisas realmente não acontecem. É muito triste. Ao mesmo tempo, eu tenho empresas, clientes em que o CEO é mentor nos programas. Imagina isso, né? Imagina que exemplo, né, dado, né? O CEO, tem empresa que eu já vou no terceiro ciclo, e que o CEO faz questão de participar do programa, e ele não quer nem saber, ele tem até direito de dar uma opinião sobre pessoas com ele gostaria de trabalhar. Tá? Não, qualquer um que venha, eu trabalho bem, não tem problema. Tá? Pode ser qualquer pessoa para mentorar e tal. Nossa, é incrível isso. Mas isso ainda é exceção, infelizmente. Né? Então, mas assim, eu fico realmente muito preocupado, já voltando ao nosso tema central aqui da nossa conversa, que é o mentoring na pós-carreira. Olha que coisa interessante, né? Você
nas empresas que têm, né, um programa de preparação para a aposentadoria, se você capacita essas pessoas para serem mentores, né, depois que elas saírem oficialmente, né, da empresa, elas têm a opção. Elas têm a opção de se tornarem mentores profissionais fora da empresa e tal. Podem se tornar mentores profissionais para a empresa e podem se tornar mentores voluntários para a própria empresa. E também lá para fora. Né? Ou seja, você está dando muita opção e você está evitando uma coisa muito importante. Ai, fulano não está mais aqui. Como é que se faz mesmo isso? Isso é uma coisa que acontece demais. Né? Seja porque a pessoa adoece, seja porque a pessoa está de férias, né? Porque a pessoa, sei lá, faleceu, porque a pessoa foi embora da empresa. Ou seja, é exatamente a questão do conhecimento tácito, está só na cabeça da pessoa. Então, assim, tem que ser feito esse trabalho. É só resultado positivo para a empresa. Né? Ah, mas é difícil medir isso e quantificar o resultado e tal. Bom, considero que sim. Há uma dificuldade em se medir isso para chegar lá na alta gestão e dizer economizamos X% por fazer um programa de mentoria. Mas, gente, qualquer pessoa com uma base lógica de raciocínio vai entender que é benefício, um tremendo benefício, né? Eu manter dentro de casa um conhecimento só está na cabeça de uma pessoa ou duas que vão embora. Então, isso é uma questão básica. Então, eu vivo pensando em como assim, que estratégia eu poderia usar, né, de uma forma geral, para empresas e tal, para a gente entender que a gente convencer as empresas de que um programa de mentoring para quem está na situação de pré-aposentadoria, isso tem um resultado óbvio, claro, evidente, né? Bom, o Vicente levantou a mão, mas alguém tinha levantado a mão antes, foi a Érica, não lembro bem quem foi que tinha levantado a mão, e depois baixou a mão. Mas se eu puder falar... Ah, tá, vamos lá, Érica. Antes do Vicente, antes da Rosana, e também Primeiro, o Roberto. prazer em te conhecer. Na verdade, eu tenho uma pessoa que te segue e que me indicou, e por coincidência eu vi que você estava fazendo uma live hoje com a Beth, a gente trabalhou juntas há um tempo atrás, uma Que querida. bom. Então, muito bom revê-la aqui. Prazer. Prazer é meu. Na verdade, hoje eu estou na cadeira de RH, né? Já trabalhei em consultoria, RH, consultoria, e hoje eu estou na cadeira de RH. E uma das coisas que não adianta, uma coisa que eu falo, não adianta a gente vender mentoring ou ir através disso para o RH. Eu acho que isso tem que vir do top team, né, da alta liderança, como uma decisão, inclusive com base naquilo que é estratégia de negócio, no que vai crescer, até mesmo que precisa preparar a gente, como também em possíveis sucessores, né, que as pessoas vão sair. Então, esse é um programa que deveria ser vendido dentro das organizações, inclusive formando pessoas dentro da alta liderança para que tenha esse tipo de comportamento e que possa promover isso internamente, né? Seja um coach interno, ou um mentor interno ou um mentor externo, para desenvolver e atender as necessidades. A empresa tem isso como uma ferramenta riquíssima que poderia desenvolver pessoas e não utiliza. Perfeito. Prazer a todos. Perfeito. Muitas vezes, como a gente não consegue chegar lá em cima, né? A porta de entrada é o RH, a gente municia, né? A gente oferece subsídios para o RH ter essa conversa lá em cima, com o pessoal de cima. Né? Uma das primeiras coisas que eu digo ao RH, disse, olha, se houver uma abertura mínima, né, do seu CEO, presidente, para uma pergunta que eu vou lhe dizer agora, faça essa pergunta. Você chegou até aqui sozinho ou teve a ajuda de alguém? Né? Essa é uma das primeiras coisas que eu digo ao RH para falar com o presidente da empresa. Tá? Ah, foi com a ajuda de alguém. E essa pessoa, o que é que fez por você? Então, se houver espaço para conversar dessa maneira, faça. Às vezes, quem está lá em cima é tão duro que não admite pergunta nenhuma e tal, não quer ver número logo, me diga qual é o resultado que vai dar. Não.
aí não adianta. Aí realmente não há condições culturais de se implantar mentoring na empresa em que o CEO ou o presidente pensa da maneira dessa. Mas, assim, eu oriento os RHs nesse sentido, sabe? Mas se você for ver, tem uma agenda hoje dos altos executivos que é a formação de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Então, eles já estão com essa preocupação. Então, a tendência deles escutarem isso é muito grande, né? Porque a formação, não só a formação e preparação de gente, não só, às vezes, em função de crescimento do negócio, mas também essa preparação em função da geração que está vindo agora e que não é uma geração que as empresas, né, as organizações estão acostumadas a lidar. É uma geração hoje que quer ficar pouco tempo dentro de uma empresa só. Então, esse é um assunto que está em voga agora dentro dos executivos, né? Ou seja, eles estão muito preocupados com isso. Então, esse é um momento de propiciar, em alguns encontros, em alguns momentos onde estejam todos reunidos, a importância da mentoria, né? Então, talvez, eu entendo essa tua colocação da porta de entrada pelo RH, mas talvez tenha que mudar essa estratégia, até mesmo porque, normalmente, hoje os mentores são antigos executivos, né? Então, usar desse networking para eles poderem abrir porta dentro das organizações com o top team das organizações. Isso. Você falou um negócio agora que para mim é patente. Assim, você vê essas pessoas que querem passar pouco tempo nas empresas, mas você sabe a maneira que pode ser, um recurso que pode ser adotado para essas pessoas mais jovens passarem mais tempo nas empresas? Ter um mentor de alta qualidade para eles. Porque eles vão pensar duas vezes, será que lá na outra eu vou ter um cara desse para me ajudar tanto quanto esse me ajuda? Entendeu? Ou seja, o mentoring também é fator de retenção, entendeu? Então, assim, eu não vejo... Eu sou muito suspeito para falar de mentoring, mas eu não vejo como ser negativo isso, né, dentro da organização, que é tão positivo na nossa vida toda. Mas dentro da organização também a coisa, acho que é irrefutável o valor do mentoring. Vicente. Eu só lembrei aqui de uma frase que até Agostinho já deve ter ouvido falar alguma vez, que está na hora de você se aposentar quando usam mais a tua memória do que a tua inteligência. Então, e é um pouco isso também, quando a empresa não tem uma retenção de conhecimento, uma estratégia de gestão do conhecimento muito efetiva, fica dependendo da memória das pessoas. Né? E é a pior coisa do mundo, porque, né, as pessoas, todas que eu conheço, têm uma hábito de morrer, ou podem sair da empresa, podem sofrer um acidente. Então, de novo, a empresa não pode depender de pessoas só. Então, tem que ter um sistema que o mentoring pode alimentar esse sistema de uma maneira maravilhosa. Você vai passando conhecimento dos outros, e aquilo que era só se chamou de conhecimento tácito, aquilo que está na cabeça das pessoas, acaba ganhando uma forma. Então, acho que é importante também. Né? Na verdade, por trás de tudo está uma questão cultural. Né? Se você se reporta aos Estados Unidos, né, você vê que a imensa maioria das empresas tem mentoring e já é uma coisa natural, sabe? Aquilo não é novidade, não é nada. Há décadas e décadas e décadas que elas têm isso. Né? Eu lhe diria que a empresa já tem isso há pelo menos 4 décadas. Né? Porque foi nos anos 70 que isso começou a se tornar mais sério nos Estados Unidos. Quando eu falo mais sério, assim, mais trabalhado. Então, você vê, a maioria das empresas que estão lá classificadas no Fortune 500, daquele posto todo, está lá com mentoring, já é cultural. O mentoring nos Estados Unidos ele é cultural na sociedade, não é só no mundo corporativo, não. Entendeu? Existe uma coisa muito forte de mentoring social nos Estados Unidos. E isso tem mais de 100 anos, gente. O mentoring corporativo começou muito depois nos Estados Unidos.
Antes era o mentor social, vamos ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Ou seja, existe toda uma cultura aqui no Brasil. Isso está, sabe? Isso é nascente. Agora, eu estou vendo um movimento muito interessante atualmente, né? E imagina, eu há 20 anos atrás, eu era consultor em gestão da qualidade de vida no trabalho. E eu era chamado de maluco, de Don Quixote e tal. Isso é loucura, pô, fazer isso no Brasil e tal. E tal. E eu ia, né, tentava e fazia em algumas empresas e tal. Era muito difícil convencer de que quanto mais saudável física, psíquica, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, tudo isso é o funcionário, mas o resultado ele dá para a empresa. Você pode medir isso no balanço. Né? E aquilo era uma loucura. Eu fui xingado, fui às vezes expulso da sala do diretor, porque eu fui lá falar bobagem. Né? E o que é que está acontecendo hoje? Uma preocupação extrema agora com a saúde mental das pessoas. Né? O que é isso? Está voltando. Aí vamos se preocupar agora com a saúde física também, e assim por diante. Então, está havendo um movimento, neste momento, no Brasil, está havendo um movimento muito interessante. Tá? Eu acho que tem que arrumar uma maneira de o mentor encontrar uma brecha nisso para entrar também. Porque, queira ou não, você está trabalhando o lado intelectual e profissional do indivíduo. E o intelectual e o profissional são duas dimensões da saúde também, do indivíduo, né? Que a saúde é multidimensional. Né? Ô, Rosana, tudo bom? Oi, Rosana. Pode falar, Rosana. Você levantou a mãozinha? Sim, sim. Estou aqui nesse grupo em busca, né, de informação, fazendo aí minha pesquisa de campo, vamos dizer assim, né? Sou educadora, né, pedagoga, já há quase 20 anos atuando na área da educação. Nos últimos 14 anos nessa área de educação de jovens e adultos, e aí fui experienciando outros campos, outras áreas da educação, e nos últimos 6 anos na área da educação corporativa. E eu venho observando, dentro da educação corporativa, a necessidade da mudança da postura de quem está lá compartilhando conhecimento. Que as pessoas precisam estar com um posicionamento diferente de um professor que está ali querendo ensinar alguém, né? Uhum. E aí, nesse processo, vim trazendo, né, alguns questionamentos, fiz uma formação na área de orientação de carreira, né? Mas eu vi que não tinha ainda o que eu estava buscando, e aí eu estou nessa observação do campo da mentoria, porque eu entendo que o pouco que eu conheço, claro, né, da postura do mentor, da colaboração, né, do mentor, e dessa troca horizontal, que eu acredito que, né, seja uma forma, né, interessante nessa relação de mentoria, algo que possa contribuir melhor, né, ou trazer resultados melhor dentro da educação corporativa. Então, por isso estou aqui, ouvindo todos vocês, aprendendo com vocês e tentando observar se essas minhas perguntas, elas terão aqui mais informações que me guiem, né, nessa minha escolha, que também é um processo de transição de carreira que eu quero fazer. É isso. Ok, Obrigada. nada. Assim, obrigado pela presença e fique à vontade para fazer perguntas diretas mesmo, a qualquer um aqui, né? A Beth, a mim, qualquer outro presente. Tá bom? Agostinho. Oi. Oi, Beth. Oi. Primeiro, a minha gratidão pelo apoio que você me deu no momento de transição, né, para a aposentadoria, foi muito bom. Você me ajudou bastante, teve a paciência de esperar, da gente parar um pouco enquanto eu fui fazer o caminho de Santiago e voltar, foi muito legal. Muito obrigado por isso. Eu estava aqui lembrando que a gente conversou muito também sobre mentoria, né? Você me influenciou bastante para buscar esse caminho, e falamos muito também sobre mentoria social.
Sim. Hoje eu pratico, né, uma mentoria social lá na Zilândia Falcões, e eu vi que você faz isso também na AmCham. Não, Então, eu gostaria que você pudesse falar rapidamente sobre essa experiência que você está tendo lá. uhum. Ó, muito legal você tocar nesse tema, eu acho que está muito ligado também ao que o Paulo falou, né, das opções que a gente tem, que pode ser, né, uma mentoria numa questão mais social, pode ser uma mentoria, inclusive, para você ter uma renda, e pode ser uma mentoria porque faz parte daquela questão, tá dentro do teu propósito, e aí eu acho que é muito legal. Essa minha experiência na AmCham foi quando eu estava, inclusive, em Belo Horizonte, que eu acabei participando aí do primeiro capítulo que a AmCham fez de mentoria, foi até lá no ai, como que é o nome lá nossa, me deu um branco agora, mas vou lembrar, da Casa dos Meninos lá, São Vicente. São Vicente. Então, foi assim, para mim, foi um convite inesperado, mas que estava muito ligado a propósito, porque antes de ir para Belo Horizonte, que eu estava aqui em São Paulo, eu fazia muitos projetos sociais, e lá com a minha atividade, que ela ficou mais intensa, eu não consegui. E aí, quando surgiu essa oportunidade, falei, não vou perder. E assim, eu adorei, eu fiz o primeiro capítulo com eles me convidaram para fazer o segundo, mas aí era final de ano, aí por conta de resultados que eu tinha que entregar, foi ficando difícil, mas eu fiquei apaixonada pela possibilidade, porque às vezes eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de, quando jovem, ter um mentor para poder, né, dar uma direcionada, para poder dar uma apoiada, para ter uma escuta, porque eu acho que é uma fase desse pessoal que é uma fase assim, que eles não têm muita certeza, né, de que caminho seguir, para onde eles saem, principalmente quando a gente fala, eu não diria que só esses meninos em condições de vulnerabilidade, mas é no geral. Eu percebo quando que as pessoas, né, ficam perdidas para tomar uma decisão. Então, isso para mim foi assim fantástico, porque acho que está dentro do propósito que para mim é importante, de poder apoiar essas pessoas. Então, eu senti assim muita gratidão, né, pelo processo em si, eu até recebi na época uma cartinha, acho que eu até compartilhei com você, né, da Menti, dizendo o tanto que eu fui importante na vida dela, o quanto que eu fiz essa diferença. Eu não sei, né? Eu sei que teve uma segunda turma, e acabei de ouvir aqui de uma pessoa que o projeto não seguiu, mas tiveram 2 capítulos, inclusive no Sul, acho que eles já estavam no 8º capítulo lá. Então, uma pena que em Belo Horizonte não seguiu, mas era um projeto muito legal e muito bem estruturado por eles. Então, e nessa questão social que você falou, eu tenho acompanhado, né? Você até compartilhou comigo algum dos projetos que você estava fazendo, então eu acho que é muito rico, né, Agostinho? Eu acho que a experiência que você teve, e por incrível que pareça, né, uma coisa que eu percebo na mentoria, e mesmo no projeto que você estava, né, você percebe que parece que aquela pessoa que vem para você acaba tendo um fit incrível em coisas que você vai poder apoiar, né? Parece que parece que a própria energia corrobora para isso, né? É verdade. E quando não, também te faz mover, né? Você ir buscar Isso. conhecimento com outras pessoas, ou mesmo estudar. Então, é muito bom. Eu tenho crescido e aprendido também muito nessa troca, né? Que É muito legal. positivo. Pessoal, os programas Roda de Mentoring, como este que estamos fazendo agora, eles ficam gravados numa playlist no meu canal de YouTube. Canal Erlich, né? O meu sobrenome. Basta colocar lá no YouTube que você vai achar facilmente. Então, tem uma playlist, canal Erlich. E existe um vídeo da roda de mentoring que nós fizemos com o Agostinho e com o Carlos Alberto Gonçalves, exatamente sobre mentoring social. Se alguém tiver interesse nisso, pode chegar lá. Tem vários tópicos, vários assuntos. E por aí vai, as coisas, né? Vale a pena chegar lá e ver. Tem que ter a paciência de assistir a 1 hora e pouco, né, de vídeo. Nem sempre as pessoas estão com esse tempo, mas pode ver por algumas partes, né? Evaristo, bem-vindo. Olá, boa noite. Eu acho muito engraçado, assim, né? Eu acho que as empresas hoje estão acordando para isso.
E quem saiu na frente, né, há um bom tempo atrás, e eu tive a oportunidade de trabalhar na Natura e assim, isso já se era falado há 30 anos atrás, né? De uma forma não como mentoria, né, de uma outra forma, como os próprios funcionários, eles ajudavam os outros funcionários que tinham condições menores e eles não tinham uma condição para poder estar fazendo um curso de inglês, ou para fazer um curso de Excel, então assim, isso era estimulado para que se fizesse isso internamente, né? Hoje, lógico que hoje já está de uma forma muito mais estruturada, de uma forma muito mais organizada. O que eu tenho dúvida, né, e aí assim, era uma discussão que eu tive com um amigo meu que defendeu uma tese na USP, né, separando um pouco entre mentoria, coach, counseling e tutoria. Né? Na visão dele, ele acha que, dependendo do grupo e da maturidade que se tem em cada grupo, você tem que aplicar uma técnica. A minha discussão com ele é assim, eu trabalho como mentor, né, e eu tenho muita dúvida, porque, e como coach também, e eu vejo muitos amigos, né, falando que são mentores e que são coaches, porque o coach ele ficou marginalizado e a pessoa agora ela muda simplesmente de coach para mentor. Muda o título só, né? Então, e daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, a mentor vai acontecer a mesma coisa. Né? Não tenha dúvida. Porque a pessoa não procura se especializar. Eu faço um trabalho social também com o IVG, né, que é mais focado no público feminino. Mulheres. E assim, eles dão também os cursos, a gente debate bastante, a gente troca muitas ideias. E isso é muito importante para que você vá, né, o que a gente falou aqui, está lidando com pessoas, né, está lidando com sonhos, está lidando com profissionais. Então, assim, você precisa estar muito bem embasado para poder estar fazendo isso. E eu vejo que tem muita gente assim, muito aventureiro, né? Não é que ele não possa fazer isso, mas ele não procura ter conhecimento para poder fazer. Né? Não tem a discussão, não tem o debate, não tem o que a gente está trocando aqui agora. Né? Isso. Por isso, Evaristo, a palavra autêntico. Entendeu? Essa chancela do autêntico, para mim, ela sabe, eu já devia estar usando isso há muito mais tempo. Eu já imaginava há muito tempo, conversei com várias pessoas, inclusive com alunos, há tempos atrás, dizendo o que iria acontecer. Ou seja, a banalização que aconteceu, infelizmente, com o coaching, que é uma coisa sensacional, uma coisa fabulosa. Eu mesmo fiz 5 cursos de coaching, né? Por acaso, que eu adoro, eu gosto muito. Né? E uso coisas do coaching no meu dia a dia de mentor. Né? Mas, assim, houve a banalização do coaching, mas o coaching não vai morrer. Não vai morrer. Vai ficar o quê? Aquela separação do joio e do trigo, né? Vai ficar o triguinho lá e os bons coaches vão prevalecer. Tá? Eu trabalho para que o bom mentoring, o bom processo de mentoring autêntico fique. Por isso que eu já estou dando esse título do autêntico. Né? Então, eu tenho certeza de quem vier comigo e quiser meu apoio, eu vou dar o apoio e vai entrar nessa... Agora, eu estou sozinho, né? Eu sou uma pessoa. Então, eu preciso multiplicar isso, né? Dentro das minhas possibilidades. Né? Então, a questão toda é essa. Vai acontecer com o mentoring? Não, já está acontecendo o início de banalização do mentoring, com pessoas se chamando mentores, se auto-intitulando mentores, pessoas intitulando processos de consultoria, de treinamento, como fosse mentoria. Né? Consultoria não é mentoria, treinamento não é mentoria. Pode fazer parte da mentoria, mas isso isoladamente não é mentoria. Ok? Então, o que é que eu faço hoje? Às vezes eu me sinto mesmo... Estava conversando comigo hoje sobre isso aí. É um Quixote, né? Um cara lutando contra aquele moinho forte lá como é que eu poderia chamar isso? Das coisas erradas, até da falta de honestidade, muitas vezes. Né? Então, eu tento. E isso que a gente está fazendo aqui agora é uma oportunidade de multiplicação, né? do que é verdadeiro, genuíno, tal. Não é porque eu estou dizendo, não. Né? De jeito nenhum. Eu estou defendendo uma coisa que várias outras pessoas também conhecem.
sabem, praticam, tá? Mas se eu tenho oportunidade dessa, eu falo. Quando eu ensino, eu falo isso. Então, o autêntico, o mentor autêntico é o mentor relacional, mentor formal, né? Autêntico é o mentor relacional, é o mentoring que tem método, né? E é o mentoring que se preocupa com o desenvolvimento do ser humano, tendo muito trabalho para fazer a pessoa se desenvolver e não oferecer uma receita pronta de uma consultoria de treinamento. Acabou. Então, se eu pudesse sintetizar a síntese da sinopse do resumo em poucas palavras, seria isso, né? Roberto, por favor. Paulo, só para enfatizar um pouco isso, né? Às vezes, eu fiz vários cursos de coach também, né? E as pessoas falavam assim, você não pode aplicar outra técnica junto com o coach. E aí a minha briga é assim, se a pessoa precisa de alguma coisa mais rápida, se ela precisa de alguma dica para ela poder se desenvolver, né? Você usa outra técnica e não só o coach. O pessoal que fica só com coach, assim, eu não sei como é que consegue, porque assim, eu uso das duas, eu troco sempre. Quando precisa, eu não vou fazer uma pergunta de coach, porque o cara ele está precisando e eu não faço a pergunta. Não, eu vou fazer a pergunta. Eu vou misturar duas técnicas. Faz sentido, né? Mas assim, é muito engraçado, porque uma das minhas brigas, uma vez em um curso que eu fiz de coach, é que a pessoa falou, não, você não vai falar nada, você não vai... Eu falei, cara, não existe isso. O cara está precisando e você não vai dar o que ele está precisando. Não tem coerência. Eu fiz uma live, quer dizer, participei de uma live hoje, 12h30 do Brasil. E eu usei a palavra engessamento. Eu não aceito qualquer espécie de engessamento, principalmente em processo de desenvolvimento humano. Se eu posso ajudar a pessoa, por que eu não vou ajudar? Só porque eu não fiz juramento de não poder usar tal coisa. Então, o mentoring deixa essa abertura para você. Agora, o mentoring autêntico exige que você tenha o trabalho de fazer a pessoa pensar por si mesma. Se não consegue, você tenta ajudar mais um pouco. Se não consegue, você diz. Mas só não pode fazer desse dizer imediato, desse direcionamento, dessa espécie de consultoria, não pode fazer disso a base do processo de mentoring. Isso é uma exceção. Bom, e você explica a pessoa isso. Mas ela quer isso o tempo todo. Então, não é mentoring. Sinto muito, eu sou mentor, não sou consultor. Pronto. Liga a pessoa na hora, a gente acaba na hora do processo. Roberto. Então, já? Paulo, esse último ano e meio eu tenho acompanhado, né, pesquisado bastante, né? E você para mim, você é um dos caras muito sérios no Brasil. Muito sério. Por isso, assim, eu fico feliz que você dá essa abertura aí, né, da roda, de poder participar sem ter sido aluno. Eu fico muito grato. E aí eu percebi que, além do mentoring autêntico, você agora está assinando também um aprovado. Quer dizer, você está dando um passo a mais, né, um selo de aprovação. Né? Então, eu achei interessante isso. Como eu fiz marketing, né? Eu percebi que você está colocando a régua num degrau superior, talvez agora, para evitar essa... Agora é o seguinte, para cada vez mais valorizar esse trabalho, eu faço o seguinte, se a pessoa termina o curso, frequentou o curso, participou, teve aquela frequência mínima, tudo bem, ela ganha um selo de eu participei do curso, mentoring autêntico, formação mentoring autêntico, eu fiz, eu participei, ok. Mas se a pessoa, depois do curso, nos 12 meses que sucedem o curso, se ela passar por uma supervisão comigo e, no fim, eu entender que ela está aplicando adequadamente o método, eu dou outro selo de mentor autêntico acreditado pela ERN, está entendendo? E isso vai credenciar a pessoa realmente no mercado, porque o curso é muito, digamos, muito reconhecido, muito considerado como curso sério. É isso. Só para explicar para as pessoas o que você estava... comentando. Então, parabéns por essa decisão e essa continuidade aí, né? Elevando o nível, né, que realmente precisa, né? Obrigado.
o que o Evaristo e você falaram, né? O coaching, para mim, virou carne de vaca, né? Então, qualquer um é coach. E o Uma pena, mentor, não? Porque é uma coisa o fantástica. mentor, se não tomar cuidado, infelizmente, pode ir para o mesmo caminho, né? Mas lembrando sempre, uma minoria, os bons coaches vão continuar fazendo um Sim, trabalho brilhante. com certeza, com certeza. Vera, bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. A gente fica conhecendo as pessoas assim, né, assistindo lives e tal, e de repente se sente tão próxima, né, das pessoas sem mesmo ter conversado. Então, eu te agradeço muito pelo convite, né? A gente sabe que o convite é genérico, né, da forma do marketing digital, mas é muito bom receber o convite. Ao mesmo tempo, né? É interessante isso, porque aí a gente se sente próxima, né? Isso. Eu fiz uma carreira inteira como professora, né, da área federal aqui em Belo Horizonte, e então eu não estou ligada à empresa privada, mas eu sinto muita vontade de levar a experiência que eu tive, né, na área de ensino, pesquisa e extensão para outras pessoas. E uma coisa que foi um detalhezinho, eu assisti uma dessas rodas suas que estava publicada no seu YouTube, e você fala de um autor, né, que aí eu comecei a ler, que ele fala assim, da elevação de Atenas, né? Sim. E eu achei muito Athena interessante. Rising é o Brad Athena Johnson. Rising. E aí eu fiquei pensando nisso. Essa semana mesmo, né, a página da Globo publicou pelo menos 3 matérias sobre a diferença feminina, como que ela continua proporcionalmente muito pequena, e às vezes assim, você tem uma proporção de mulheres mais graduadas, por exemplo, do que homens no país, né? Porque eu vi uma calculadora, né, dessas proporções, e aí o meu grande desejo é esse, de como cumprir isso. Ele fala assim, olha, os homens precisam mentorar mulheres. Tá certo ele, porque os homens estão na liderança, isso, então eles sabem como fazer isso. E minha vontade também é de furar esse bloqueio, né? De ser uma mulher que lidera, porque na minha carreira eu tive vários pontos de liderança relacionados à educação e à pesquisa. E eu queria trocar ideia, porque eu nunca tinha ouvido falar desse autor e eu ouvi exatamente do C, e aquele detalhezinho ali, eu falei, nossa, aí eu parei, entrei na Amazon, comecei a buscar o livro dele, então queria conversar um pouquinho sobre isso. O Brad Johnson, ele é uma das novas estrelas da área acadêmica do mentoring. Ele se tornou, mais recentemente, professor da Johns Hopkins, sou convidado, e professor da Academia Naval Americana. Sim. O que ele diz é muito simples. Assim, eu acho, assim, o meu entendimento é o seguinte: se nós formos esperar que só as mulheres vão ajudar mulheres a chegar lá em cima, vai demorar muito. Então, ele diz, homens, né, como se diz, homens, univos e ajudar as mulheres para chegar lá em cima. Esse é o sentido daquele livro. Entendeu? Ou seja, ele tenta convocar os homens e fazer com que eles entendam que é um grande benefício, e que as mulheres cresçam e cheguem lá em cima através do processo de mentoring, em que os homens sejam mentores, que, claro, que ainda são a maioria lá em cima. Isso é bem interessante. Eu quero deixar claro aqui que a maioria da minha trajetória dentro da instituição, eu fui muito ajudada por homens, tá? Então, assim, eu não tô... não é uma crítica. É mais assim, e aí isso reforçou, o livro reforçou esse lado.
E então, lógico, ele fala, tá certo, o menino é colocado no clube da luta e a menina vai para os afazeres domésticos e tal, e ainda hoje é assim, né? Então, a mulher não desenvolve essa musculatura, mas eu só tenho a agradecer aos homens que me proporcionaram, assim... Que bom, né? Que houve. É bom que eles apareceram na sua vida para isso. Aí eu fui atrás, né? Fui atrás Também tem isso, né? Pode ir atrás também, não é só esperar, né, que chega. Né? Não dá para esperar. Assim, a minha ideia é como fazer, assim, como botar numa mentoria em prática o caminho que eu desenvolvi de ser ouvida e de aceitar me destacar e ser ouvida dentro da instituição, mas é um trabalho intenso, né? Eu sei que tanto que esse trabalho tinha que ser meu mesmo, assim. Abrir o espaço, né, para você. Verdade. É isso. Tá ótimo. Então, quero agradecer por essa dica lá. Obrigado pela participação. Ô, Roberto. É só uma coisa, Paulo, para as meninas aí, se vocês não perceberam, tem 10 meninas e 6 homens. E na roda de mentoria, Paulo, lá do grupo Moura, 90% do universo era feminino. Então, assim, vocês tomaram conta, está tudo dominado, é só questão de realmente se conscientizarem disso, você entendeu? Porque está dominado, graças a Deus, graças a Deus. Mas precisa a chancela lá de cima onde os homens dominam, né? Ainda precisa desse carimbo. Mas está indo, né? Vai chegar. Eu acho que a passos largos está indo. Se comparar com a década de 60, 70, então, tremenda evolução. Roberto, eu concordo com você, em parte, mas se a gente olha as proporções, são muito pequenas. Você vê, de candidatas a governadora, são 17% no Brasil. Então, são várias matérias que, coincidentemente, estão trazendo esse tema, né, que eu vi também na página da Globo. E elas têm que abrir assim, o caminho na força. Então, não é um caminho natural. Né? Então, é isso que eu vejo. A proporção ainda é pequena, infelizmente. Muito bom. Vamos finalizar aqui com o Evaristo? Porque estamos aqui já mais de 20 minutos além. Eu acho que eu sou meio exceção. Essa conversa não acaba hoje. Se nós quisermos, essa conversa não acaba hoje, com certeza. Eu tive 7 chefes mulheres. 7. E aí, como é que foi a experiência? Então, assim, quando eu comecei a prestar consultoria, né, em algumas, com foco realmente em mulheres, né, até eles perguntaram isso para mim, né, por que você quer fazer isso? Eu falei, primeiro, porque eu tenho 3 irmãs, e eu sei o que elas passaram. Segundo, eu tenho uma filha que é engenheira, e eu sei também o que ela passou para poder se destacar na função dela. Eu falei, outro, que eu tive 7 chefes, e eu sei o que elas passaram também, porque por mais que se fale, né, em igualdade, por mais que se fale, é muito desigual ainda, né? Ainda realmente é muito desigual. Mas né, só para complementar mesmo, né, viu, Vera Lúcia, assim, eu acho que eu sou exceção, porque ter 7 chefes, né? E aí você vê como o preconceito assim, o machismo está na própria mulher, né? E quando eu falei isso numa reunião, as mulheres falaram assim: "Nossa, você aguentou trabalhar com as mulheres?" Se vocês falam isso, né? Vocês que são mulheres falam isso, como é que vai ser se vocês não quebrarem isso aí? Mas elas falaram sério isso? Não, falaram sério. Falaram automático. Né? Não é que elas falaram por mal. Falaram porque está enraizado, né? Isso aí está enraizado dentro de todo mundo, né? Inclusive nas mulheres. Né? E quando elas falaram isso, depois, na hora que eu falei, elas ficaram assim... né? Por quê? Porque é uma coisa que realmente precisa quebrar, né? A própria mulher precisa tirar esse machismo de dentro para poder evoluir. E é legal porque você começa a dar mentoria e você vê que isso está enraizado, e aí você vai trabalhando e a pessoa vai liberando, e ela começa a não falar mais assim, ela começa a acreditar um pouco mais nela. Isso é muito bacana. Muito bom. Rosana está perguntando se vai haver mais encontros como esse. Rosana, cada mês temos um encontro desse. Né? Eu faço um encontro para
exclusivo para os ex-alunos, que é um encontro para tirar dúvidas. A gente tem um tema central, mas é para tirar dúvidas gerais sobre mentoring, né? E quem está aplicando mentoring. E tem esse encontro aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar, e a gente elege um tema, chama uma pessoa, né, que domine o tema, e a gente começa a conversa e deriva assim para um monte de coisas que a gente termina conversando. Tá bom? Muito bem. Graça, obrigado também por estar participando aqui. Bom, não sei para vocês, ainda é cedo, mas para mim quase 1h30 da manhã. A gente precisa descansar um pouquinho amanhã. Daqui a pouco tem mais trabalho. Olha, Beth, agradeço muito, não é? A sua participação, as nossas reflexões, acho que serviram, né, para todos, e lançando sempre, né, essa ideia. A qualquer momento, qualquer pessoa que queira, né, avançar com algum assunto, sugerir um assunto, sugerir um desenvolvimento desse assunto que a Beth trouxe para a gente também, pode mandar uma comunicação por e-mail para mim, tá? Que a gente tenta fazer um outro encontro. Né? Beth pode voltar de novo, não pode, Beth? Pode voltar. Vou, com certeza. Pode voltar, e a gente fala mais e aprofunda e assim por diante. Tá bom? Muitíssimo obrigado por prestigiarem, né, esse momento em que a gente, de uma maneira espontânea, natural e autêntica, a gente troca ideias, né? E todo mundo sai ganhando, tá? Por trás do autêntico também tem tudo isso, é espontâneo. Eu sempre digo nos treinamentos, para você ser mentor, você não precisa de máscara nenhuma. Você continua sendo você mesmo. E a melhor coisa para você fazer o seu mentorado, se sentir à vontade e confiar em você, é você continuar sendo como você é. Não visto a máscara de mentor, isso não existe. Quer dizer, existe, mas é uma coisa errada, né? É uma coisa que, para mim, não funciona. Uma das coisas mais simples que eu aprendi na vida e mais eficazes é seja você mesmo. A primeira coisa que eu devo fazer para ser mentor, seja humilde, seja você mesmo. Aplique o que você sabe, não esconda nada. Pronto. Faça isso. Isso é um dos primeiros passos. Tá bom? Então, o autêntico também tem muito disso, de você ser o seu eu verdadeiro, né? Você ser assim da maneira como você está com os amigos, como você está no trabalho, espero que também seja autêntico, né? E você está sendo mentor das pessoas, também seja assim. Normal. E a gente age assim e até então tem dado muito certo. Tá bom? Obrigado a todos. Só fechando assim, eu que agradeço a oportunidade de ter participado desse bate-papo com esse grupo aí muito animado, né? Um pessoal muito participativo. Você sabe que eu tenho uma admiração grande pelo trabalho que você faz, né? Acho que 60 turmas, aí você já tem vários seguidores aí que vão com certeza ajudar a levar essa bandeira do coach, do mentoring autêntico para frente, né? Eu acho que isso vai ser importante. Tá ótimo. Pela oportunidade. Obrigadão, Beth. Obrigado a todos. Um abraço, Beth. Boa noite a todos. Um abraço, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.